Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Desejo que todos vocês estejam bem. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a diferença entre o Gan Eden inferior e o Gan Eden superior? Pois bem, o Gan Eden inferior, ele é um ponto espiritual e físico também. Há um portal e Sadiquim, pessoas muito elevadas, conseguem descerem do Gan Eden superior. E aí a pergunta é, onde fica o Gan Eden superior? Uma boa pergunta. O Gan Eden superior, ele fica no mundo de Briah, que é um mundo que é relativamente ao mundo, ele é relativo ao mundo, está relativamente ligado ao mundo de, ou a Sefirah de Binah, quer dizer, entendimento. Lá nesse nível, nesse Olam Beriah, ficam as almas que passaram por seus tikkunim, que já se elevaram ao máximo possível, né? E então eles chegaram lá. Então a elevação da alma se dá por níveis e níveis, e é um processo gradativo, ou seja, existem graus, níveis em que a alma precisa passar. Por exemplo, se uma pessoa é muito perversa, ela tem que expiar no purgatório, né? Os sábios dizem 12 meses a pessoa fica lá. E dependendo, né, da gravidade do erro também, né? Tem erros que a pessoa tem erros que faz com que a pessoa fique muito mais tempo lá, mais até que 12 meses. Então, mas vamos supor que a pessoa, os erros não foram tão graves, e então a pessoa é decretado que ela fique 12 meses. Depois disso, que ela saiu do Guerrinom, então ela entra por esse portal, que está aqui no nosso mundo físico, está oculto aos nossos olhos, mas ele existe. E esse portal, então, as almas que saíram do Guerrinom, elas entram nesse portal, e lá elas ficam no Gan Eden inferior, gozando da plenitude divina, até que elas possam se elevar mais e mais, e então elas passam a subir até o Gan Eden superior, que fica lá em Binah, que é o lugar onde a alma se fundamenta no entendimento da mãe superior, que é Binah, né? O útero materno espiritual, né? Onde as almas elas passam a ficar num nível de percepção e mais ligadas à luz divina de uma forma mais intensa, mais extraordinária. Alguns sábios dizem que a cidade de Hebron, né, Hebron, que é uma cidade onde existe a Me'ará Machpelah. O que é isso? A tumba onde foram enterrados os tzadikim, os giborim, os poderosos, a saber, Avraham e Sará, sua esposa, Yitzhak e Rivka, sua esposa, e Yaakov e Leá. Então, o Hebron, ele denota o nível de Gevurá, porque Avraham fez Akedat Yitzhak, né, o sacrifício de Yitzhak, foi como se ele tivesse sacrificado seu filho, grande era a sua emuná em Hashem, e a Gevurá de Yitzhak em sua disciplina em servir o Criador, mesmo que isso custasse a sua vida, e o seu kibud avivaem, o seu respeito ao seu pai Abraham, então ele estava disposto a ser sacrificado por seu pai, se preciso fosse, para servir ao Criador. Evidentemente, o Criador não se agrada de sacrifícios humanos,
E era só um teste, mais um teste. Abraham conseguiu passar por esse teste. Então, isso denota um nível de gevurá, de severidade, em que, às vezes, a pessoa que serve o Criador tem que se utilizar de uma certa severidade para poder agradar ao Eterno, cumprindo o mitzvot e se aproximando do Kadosh Baruch Hu. E também o Zohar sagrado, o Zohar quer dizer o livro do esplendor, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, traz que Abraham sentiu o cheiro sentiu o cheiro do Éden, do Éden, lá naquela região de Hebron, do Éden inferior. E que também recebe, né, já que Malchut é o ponto que está abaixo, que é a Sefirá, que está ligada ao Olam Asiá, que é o nosso mundo, o mundo da ação, o mundo do movimento, o mundo em que a gente é obrigado a fazer mitzvah e deixar de fazer haverá. Então, haverá quer dizer pecado, deixar de fazer pecado e fazer coisas positivas, mandamentos de virtude, mandamentos de ética. Então, Malchut é um ponto, e então Malchut recebe de Biná. Então, nesse nível, nesse sentido, a luz que desce do Gan Eden superior de Biná vai culminar em Malchut, que está oculta, que é um portal para o Gan Eden inferior. Então, as almas dos tzadikim que estão nos mundos superiores, que precisam vir para esse mundo para realizar alguma coisa em favor desse mundo e sustentar esse mundo, elas vêm e descem e chegam nesse nível de Malchut, e então aí elas vêm fazer, essas almas elevadas que descem do mundo de Biná, vêm fazer determinados serviços, né, que só os tzadikim podem fazer. Então, isso mostra que o Hebron é um lugar onde se faz muita meditação, né? As pessoas acorrem a Hebron para fazer meditação porque sabem que lá é um lugar onde as almas, é um portal onde as almas descem e as almas também se elevam para o mundo, o Gan Eden superior. E também os tzadikim, para realizar certas obras em favor dos seres humanos, os tzadikim descem para realizar determinadas obras nesse mundo. Então, quando as almas sobem para o mundo de Biná, né, uma vez que elas vão se elevando e por exemplo, num Kadish, o filho que faz o Kadish por seu pai e por sua mãe, a alma de seu pai, de sua mãe, que esteja no nível do Gan Eden inferior, vai se elevando níveis e níveis e níveis até chegar no mundo espiritual, quando já estiver a alma totalmente preparada para adentrar nesses níveis mais elevados de consciência. Então, e outras mitzvot, né, que os filhos cumprem aqui nesse mundo e elevam as almas de seus pais, a exemplo do dia do falecimento de seus pais, quando elas acendem uma vela em homenagem aos seus pais, ou quando elas acendem uma vela a um tzadikim, né? Quando elas vão fazer uma vela, acender uma vela significa dizer que a pessoa está elevando a alma de seu pai, né? Quando ela está cumprindo também uma mitzvah, porque o ser humano é uma vela, né? O ser humano é uma vela. Isso é óbvio. O homem é a vela do Criador, né? O fogo, né? O desejo de cumprir a mitzvah, o corpo do ser humano é uma vela. O pavio, né, é a mitzvah. O fogo é o desejo de cumprir a mitzvah. Então, nesse sentido, nós somos uma vela, a vela de Hashem, nós somos a vela do Criador.
Então, uma pessoa que vai, no dia do aniversário do nascimento de sua mãe, de seu pai, vai acender uma vela para a elevação do seu pai e de sua mãe, isso causa uma elevação na alma de seu pai e de sua mãe, vai fazer uma terceira cara nesse dia também, né, em honra, em memória de seu pai e de sua mãe, no aniversário do nascimento de seu pai e de sua mãe, no dia do falecimento de seu pai e de sua mãe. Isso faz com que, então, elas se elevem do mundo, desse mundo inferior, de Ganeda inferior, para um nível de consciência mais elevado em Binah, que está ligado, que na Sefirah que está associada ao Olam Briah, que é o lugar onde o fogo, o Saref, onde está o Serafim, né, o lugar chamado que é o trono da glória do Eterno. E lá estão as faces de Abraham, Yitzhak e Yaakov e o esplendor da Shekhinah, e todos gozam dessa luminescência da divina, que é algo que é inefável. Então, nesse sentido, o Olam Asiá é um mundo da ação, muito promissor, né? No sentido de que a pessoa vai fazer mitzvah, Então, isso acaba por elevar as almas de parentes, né? De pessoas os quais nós estamos ligados de alguma forma de parentesco, né? Então, ou por exemplo, o discípulo que vai seguir o caminho do seu mestre e honrar o seu mestre com um bom procedimento, dando exemplo na sociedade de como agir, então está levando a alma do seu mestre também, uma vez que ele tenha falecido. Então, o nível de há opiniões diversas com relação aonde seria o lugar exato onde que fica esse portal. Uns dizem que é ao sul do Iraque, a antiga Mesopotâmia, né, a terra entre rios, o rio Eufrates e o rio Tigre. Outros dizem que é em Jerusalém, né, a cidade santa, Jerusalém, e enfim, há opiniões diversas, dependendo do tzadikim, mas o fato é que este portal, né, que é o mundo, o Gan Eden inferior, ele é espiritual e é também físico, ele está aqui. Muito embora não o vejamos porque está oculto, né, mas sábios, homens santos muito raros, eles conseguiam ainda em vida ver esse portal e poderiam até adentrar nesse portal e ter a percepção do Gan Eden, né? E sentir, como Abraham mesmo, que sentiu o cheiro do Gan Eden ali e comprou aquela tumba de Machpelah a Efron por 200 moedas, né? E então um areche, né, de Abraham, um areche de Efron, dá 400, isso é uma questão da gematria, uma questão de gematria é um outro assunto. Mas então, para mostrar que Gevurah, Binah recebe de Gevurah, ou Gevurah recebe de Binah, mostrando que Gevurah em relação à Akedat Yitzhak, né, fazendo uma síntese, e Malchut, que é o ponto mais abaixo ainda, do lado esquerdo, vai receber de Gevurah, que é a realeza, então o ponto onde é a porta, vamos dizer assim, do útero, onde assim como uma criança sai, né, no parto normal pela Malchut, né, que é chamada de Nukva. Então esse lugar é uma Nukva, onde as almas descem, né, por esse nível e chegam a vir para esse mundo. E também lá é um portal onde as almas se elevam para níveis mais superiores. E o Olam Binah, o Olam Briah, que está ligado a Sefirah de Binah, que é entendimento, que é chamada de mãe, Ima,
é o útero, é tipificado na letra Mem fechada, que representa o útero, ele é onde lá é gerado. Então, lá em Olam Binah, a alma, ela desce, né? Assim como a criança sai do útero, aí sai pela Malchut, pela Nukva, né? Um parto normal. E então, assim também é esse lugar chamado o Gan Eden inferior, é uma Malchut, né? Que é a Mem aberta. Tem dois tipos de letra Mem, uma que é aberta, que é usada geralmente no início, ou no meio das palavras, e uma forma sofite, que é usada no final, tipificando a ocultação. Algo muito elevado, muito extraordinário a saber o mundo espiritual. Eu espero que com essa explicação você tenha entendido um pouco mais e saber que o Gan Eden inferior, nós não podemos adentrar lá, porque quando Adam e Chava pecaram, o Eterno colocou querubins, né, com espadas, protegendo para que nós não tivéssemos acesso, uma vez que nós pecamos. Então, não temos acesso somente a pessoas como pessoas extraordinárias, pessoas muito elevadas, podem ter essa percepção e adentrar. Inclusive, pessoas, né, vão lá em Hebron fazer meditação, porque é o lugar onde a pessoa pode se elevar muito. Então, é essa reflexão que eu deixo para que possamos entender um pouco mais sobre o que seria o Olam Briah, que é o Gan Eden superior, e o Olam Asiá, que está ligado a Sefirah de Malchut, que é um ponto, e nesse ponto é onde sabemos que existe o espiritual e o físico. O espiritual é o portal, que é a entrada para esse jardim. Então, eu espero que com essas colocações possamos entender um pouco mais sobre esse assunto. E deixe o seu like, comenta e compartilhe o vídeo. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.